Boa tarde. Como sempre, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nossa live é sobre insônia e dores de cabeça, ok? O pessoal pediu aí nas caixinhas, né? Então, nós colocamos esse assunto hoje porque é um assunto bem que a gente trabalha bastante, tem bastante no consultório, né? Tem bastante gente que pergunta, tem bastante gente que sente, tá? Então, o que é o legal do ao vivo? Que vocês possam perguntar, ok? E se eu puder, eu vou responder, logicamente, tá? Então, a gente espera alguns minutinhos o pessoal entrar, porque senão às vezes eu falo alguma coisa e depois eu falo de novo porque a pessoa entrou depois, tá? Oi, Cleo, um beijo pra você, obrigada, você também tá maravilhosa, né, gente? Atividade física com tudo, né? Muito lindo. Parabéns, tá? De vocês que estão entrando aí, alguém tem esse problema de enxaqueca e de insônia? De um ou de outro ou dos dois? Já viveram isso aí na vida de vocês? Já? Não? Deixa eu fazer uma pequena justificativa antes da gente começar. Quando eu faço aquelas caixinhas de pergunta, é muita pergunta, é muita. Eu não dou conta de responder tudo, tá? E elas somem, né? Hoje eu descobri que dá para continuar acessando elas, mas até então eu não sabia, tá? Então elas sumiam e eu não continuava, tá bom? Mas é difícil mesmo responder todo mundo, é difícil mesmo responder todos os directzinhos lá, tá? A Isa, a Jana. Oi, Jana! Tudo bem, meu amor? Saudade de você. Insônia, né? Então vamos lá, insônia é tenebroso, tá? O que a gente precisa entender? Para vocês que já acompanham a live, nós temos os contextos sistêmicos e temos os contextos biológicos, né? Sistêmico é quando a gente carrega de alguém da nossa família, alguma coisa assim. E isso pode tanto ter contextos muito superficiais, tipo, muito de poucas gerações, tipo eu e a minha mãe, eu e meu pai, quanto nós podemos ter contextos de gerações mais anteriores, tá? Tanto para insônia como para enxaqueca. E na parte biológica, é um DHS, uma situação que você viveu ou que você está vivendo, tá? Por que no caso da enxaqueca, por exemplo, da dor de cabeça, costuma ser uma situação que a gente está vivendo? Porque ninguém tem uma enxaqueca e nunca mais tem. É difícil alguém que tem uma dor de cabeça e nunca mais sente dor. Geralmente a pessoa fala que tem crises e tudo mais, tá? Espera aí um pouquinho. Fechei para ver se diminuiu. Ok? Então, por isso é uma situação, no ponto de vista biológico, em que a pessoa está no conflito, tá? A pessoa, vamos supor, dar um exemplo, que eu tenho uma pedra de rim, aparece uma pedra de rim em mim. Isso indica que tem algum problema sendo solucionado, tá? Tem alguma coisa aí acontecendo. Geralmente essa pedra vai embora, às vezes volta a aparecer em algum momento, outras não. O que acontece muito com a dor de cabeça, com a enxaqueca, com a dor de cabeça, com a cefaleia? A pessoa tem várias vezes por semana, várias vezes por dia. São situações em que a pessoa se vê com aquela dor em vários momentos, tá? Então a gente chama isso de balanço. A pessoa sai do conflito, mas ela entra de novo, ela sai do conflito, ela entra de novo. E ela fica entrando em situações que levam a dor todo o tempo. Então, quando a gente fala de dor de cabeça, começando pela dor de cabeça, a primeira coisa que a gente precisa pensar são nos conflitos de desvalorização, tá? Então, todas as vezes que me sinto desvalorizada moralmente, intelectualmente, ou do ponto de vista religioso, ou eu me sinto insegura, por exemplo, as dores de cabeça que vêm de trás, sabe? Aquelas dores que dói o pescoço, sim, dói toda a nuca. Então, são dores de cabeça que têm ligação com insegurança. A pessoa se sente ou tem se sentido insegura, tá? Então, aquelas dores que vêm atrás aqui. Então,
Se você tá em uma situação nesse momento e essa situação te traz uma insegurança, um conflito de insegurança, então você começa a ter essa dor que vem do pescoço, tá? Quando você segura muito a sua opinião, uma raiva, um contexto em que você gostaria de ter desabafado e você não desabafou, então você vai ter aquela dor que vem das ATMs, tá? Aquelas pessoas que usam plaquinha, tá? Então é uma dor porque a pessoa faz um apertamento dos dentes e isso faz uma sobrecarga da musculatura, então traz a dor de cabeça. Então aquelas dores de cabeça, aquelas cefaleias, enxaquecas ligadas a esse conflito de segurar uma informação, de não querer expor, de não querer falar, de segurar uma raiva, levar a raiva para a cama, para o trabalho ou para qualquer outro lugar. Então, essa dor que vem aqui da ATM, tá? Quando nós nos sentimos desvalorizados intelectualmente, então pode acontecer num pós-vestibular, num pós-concurso ou num pré-concurso em que você sente que você não vai dar conta de fazer aquilo, você não é inteligente o suficiente, você não sente que você tem capacidade, então você se sente desvalorizada intelectualmente. Então a dor aqui na frente da cabeça que dói, muitas vezes aquela dor que a gente fala, ai, meu olho, tá? Já tiveram essa dor de cabeça que dói até o olho? Bom, então tem conflitos também de desvalorização no ponto de vista da intelectualidade. E as dores aqui, nessa região da cabeça, tem conflitos de desvalorização moral, religioso. Então, o que é, por exemplo, um conflito de desvalorização religiosa, né? Você ser desvalorizado por conta de uma crença sua, por conta de você estar em uma posição na igreja que traz algum tipo de desconforto, ou moralmente você não vale nada, desse jeito que você tá, você nunca vai conseguir alcançar nada na vida. Olha, vocês conseguem, na minha fala, entender o que é um conflito de desvalorização? Em que eu me sinto desvalorizado por alguém, ou eu faço uma autodesvalorização. Eu entro num processo de desvalorização. Eu faço isso comigo. Baixa estima, né? Que mais? Nossa, quantos são os contextos? Eu não sirvo para esse trabalho, eu não sirvo para essa pessoa, eu não sirvo para essa situação. Todos esses são contextos que trazem dor de cabeça. Quanto mais forte esse contexto, mais forte vai ser a sua enxaqueca, a sua cefaleia, ok? Esses são alguns contextos. Outros contextos, orgulho, tá? Você entra numa briga com alguém, você desentende com alguém, ou você tá em uma situação que você precisa pedir um favor para alguém e você não faz, você fica ali firme, segurando a sua opinião. Então isso também traz um contexto de dor de cabeça. Quanto mais orgulhoso você se sente, mais forte essa dor de cabeça. Outro contexto, olha que tem vários contextos, né? Mas percebam que tem a desvalorização em quase todos os contextos. É a pessoa que não se permite descansar, não se permite parar, ou porque dela depende o sustento da casa, ou porque aquele dinheiro é necessário nesse momento, ou porque ela trabalha numa empresa que, se ela não trabalhar, não ralar, ela não vai conseguir ter um retorno financeiro, não vai conseguir ser reconhecido, tá? Então, a pessoa que não se permite um descanso, não se permite relaxar, chega fim de semana, sábado, domingo, a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá se movimentando, tá? Esses também são contextos de dor de cabeça. E para piorar, mas não menos importante, tem os conflitos de hiperpressão, tá? Que é eu colocar uma pressão exagerada em mim mesma. Eu não quero estar nesse lugar e eu preciso estar, né? Ou eu decido estar. Eu não quero fazer determinada coisa, mas eu não admito não fazer, eu acabo cedendo. Eu faço mesmo discordando. Então isso gera uma hiperpressão em você, tá? Lógico, eu não vou entrar aqui
em contextos de como funciona o conflito em cima da dor, porque não acredito que seja essa a intenção, mas sim entender qual é o conflito que você está vivendo, que está levando você a ter uma enxaqueca. Aí algumas perguntas sempre bem bacana. Vanessa, eu tenho enxaqueca digestiva. Então a dor de cabeça que você associa ao alimento tem ligação com contrariedades indigestas. Então, além de se sentir desvalorizado, você ainda está com alguma coisa que não está descendo. Você está com uma indigestão de alguma situação. Tem alguma contrariedade aí, tem algo que não está descendo. Vocês conseguem compreender a questão da contrariedade? Tem alguma coisa aí que não está legal, tá? As enxaquecas ligadas a TPM, né? Toda vez que eu tenho TPM, eu tenho dor de cabeça, tá? Essa TPM, essa enxaqueca ligada a TPM, tem a ver com os conflitos de ninho. O que são os conflitos do ninho? As preocupações dentro do meu ambiente familiar. Né? Então, quanto mais preocupada você tiver no seu ambiente familiar, maior vai ser a sua enxaqueca pré-menstrual. E para piorar, algumas mulheres têm a piora desse sintoma quando elas não têm certeza sobre querer ou não um filho. Um novo filho, o terceiro filho, o quinto filho, o segundo filho, tá? Então, todas as vezes que ela menstrua, o corpo dela acessa esse conflito. Eu não tenho certeza se eu quero engravidar de novo ou não. Então, ela tem uma enxaqueca monstruosa aí, tá? De novo, a dor de cabeça vai ser tão intensa quanto o conflito que você está vivendo, tá? Se você tem um problema de cervical, por exemplo, que ele está levando você a ter uma dor de cabeça, além de você poder ter alguns desses conflitos que eu passei agora, ainda tem um conflito de estar se submetendo, estar carregando algo que não pertence a você, estar à disposição de pessoas e situações que você não gostaria de estar, por isso você se sente submetendo a uma situação e por isso você se sente desvalorizado de novo, ok? Então, lembrem sempre do contexto inicial de desvalorização, ok? E a pergunta que sempre é legal a gente perguntar nas questões de dor de cabeça é: o que está te dando dor de cabeça? É uma indecisão? É uma situação que você não aceita? É alguém que você sente que te desvaloriza ou você tá fazendo isso? Porque a gente não fala numa situação difícil: nossa, isso tá me dando uma dor de cabeça, tá? O que você gostaria e você não tá fazendo, ou o que você tá fazendo que você não gostaria, tá? E por coincidência isso vai lá pra insônia junto. Antes da gente entrar na insônia, vocês têm dúvidas aí sobre dor de cabeça, sobre os significados? Qualquer dúvida que tenha a ver com esse contexto da cefaleia e da enxaqueca, perguntem aí. Se vocês tiverem alguma, para que a gente possa entrar na questão da insônia, que é algo um pouco mais profundo, tá? Não é algo tão simples quanto a dor. Isabelle, não entendi, não vi o significado. Qual que é a sua enxaqueca? Acho que eu já falei de todas. Qual que é a sua? Qual é o seu tipo de enxaqueca? Isa, você sabe me dizer qual é? Se é de TPM, se é tensional, né? Então, tensional é a mais comum, tá? Tensional, ela vem do pescoço, da nuca, tá? Então, tem a ver com as inseguranças, principalmente, é o primeiro grande contexto da cefaleia tensional, são as inseguranças, o medo do que eu não tô vendo, o medo do que vem de trás. O que vem de trás? Fofoca, pessoas que estão falando mal de você, de repente não estão, mas você tá com isso na cabeça, insegurança de uma profissão, um namoro, um trabalho, insegurança de como eu faço, como eu devo fazer, como eu devo agir, tá? Então, na tensional, esses são os principais significados, tá? A minha maior dificuldade com o sono é para adormecer. Não consigo ceder ao sono e adormecer. Já vamos falar sobre isso, Cláudia.
Sobre a enxaqueca, sobre sentir a vista cansada e depois dar dor de cabeça. Olha, Karina, que bacana, tá? Sobre a enxaqueca em relação à vista, então a vista é algo que você não quer ver ou que você quer ver ou gostaria de ver. Tem ligação com o que precisa ser visto ou o que eu gostaria de ver. Então, tá? Como você se sente em relação a essa situação que trabalha a sua visão? Você se sente desvalorizado, você se sente cansado, você se sente orgulhoso, você se sente preocupado. Então, o que você está vendo que te traz uma preocupação? Ou o que você não está vendo? Por exemplo, vamos supor que o seu filho estude fora, em uma outra cidade. Então, você não está vendo e isso te gera uma preocupação. Então, você vai ter uma dor de cabeça ligada aos olhos, ok? Tomara que eu tenha te respondido, tá? Cláudia do céu, 15 anos com insônia, TPM, vamos lá, vamos ver se tem mais alguma, senão a gente entra na insônia, tá? Pra quem entrou agora, a live hoje é sobre insônia e cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca, tá? A insônia, gente, ela já tem um contexto bem mais complexo do que a dor de cabeça, tá? Porque vamos pensar do ponto de vista biológico, de um trauma que você tenha vivido, tá? Se quando você era pequenininho, o seu pai chegava em casa de fogo e brigava com a sua mãe e tinha sempre muito medo envolvido nisso, hoje você é uma criança que ainda não tratou esse medo e não consegue dormir, porque o seu inconsciente tem registrado que naquele momento da noite algo de ruim acontece. Então você precisa ficar em estado de alerta, como se você pudesse proteger alguém, ou se proteger, ou se defender de alguma situação. A situação já passou, mas o seu cérebro ainda está envolvido nessa dor, tá? Se você perdeu alguém de madrugada, se você tem preocupações que vão vir em forma de informação, por exemplo, de novo, seu filho estuda fora e você tem receio de receber uma ligação de que aconteceu algo com ele em qualquer momento, porque em algum momento aconteceu, tá? Ou você era pequenininha e em algum momento choveu na sua casa, destelhou, isso era de madrugada. Então pensem assim, biologicamente a insônia tem a ver com conflitos, com memórias celulares inconscientes de algo que aconteceu que nos deixou em estado de alerta, tá? Então é sempre esse contexto, porque você precisa estar em estado de alerta. Quando a gente está falando da insônia do ponto de vista traumático, patológico, em alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver exatamente qual foi a pergunta. Eu perdi a pergunta. A minha dificuldade com o sono é para adoecer. Não consigo ceder ao sono e adormecer. Adormecer. Primeira coisa, comportamental. Insônia comportamental. 1 hora antes de você determinar o horário do seu sono, não tem mais celular, não tem mais televisão, não tem mais nenhuma luz, tá? Porque o nosso cérebro precisa da escuridão para ele fabricar o que precisa, que eu não vou entrar nesses contextos especificamente, para que você entre no sono. Por exemplo, a melatonina que muitos tomam para dormir só funciona se tiver tudo escurinho, porque faz parte da síntese do cortisol, entendeu? Então, desligar celular, desligar a televisão, desligar som e começar a fazer um modelo de hábito de sono. Em que momento você vai se acostumar a dormir, o que você vai fazer para dormir. Então, do ponto de vista comportamental, o que a gente faz? Deita no sofá, liga a televisão e fica no celular até adormecer. Então, isso é o veneno que o sono precisa, tá? Até porque o seu sono tem, né, todo o esquema do cortisol lá e ele tem um momento que é o pico. Se você passa desse momento e fica insistindo em se manter acessando estímulos, o seu sono passa.
Então a gente precisa começar a aprender a observar qual é o ritmo do nosso sono, quanto tempo a gente precisa e fazer hábito para que o nosso sono aconteça. Mas isso daí é a insônia menos grave que tem, tá? Porque tem pessoas que não dormem, não adormecem de jeito nenhum, tá? Por exemplo, os idosos, eles precisam de uma quantidade de sono muito menor do que os adultos. Então, às vezes eu atendo um senhorzinho, uma senhorinha, eles falam assim: ah, mas eu acordo 4 horas da manhã, que hora que o senhor vai dormir? 8 horas. Cara, o idoso já não tem mais essa necessidade de tanto sono, assim. Então é óbvio que se ele dormir às 8, ele vai acordar às 4. Não tem como o corpo não fazer essa movimentação. Contrário das crianças, que precisam, dependendo da sua idade, de muito mais horas de sono do que um adulto, tá? Eu vou falar sobre o sono das crianças já já. O que a gente precisa entender sobre a questão biológica da insônia? Estado de alerta, tá? Quanto mais exausta, Cláudia, você tiver, pior vai ser o seu sono. Porque a exaustão vai piorando muito, muito, muito a liberação do que precisa para você dormir, tá? Então você vai ficando em stand-by. Você fica ali e fica, tá? Por horas. Tudo bem? Então, biologicamente, a necessidade do estado de alerta, tá? A apneia do sono entra em qual contexto? Entra num contexto bem bacana, no sistêmico que eu vou falar agora, tá? Mas agora tenho na gestação. Então, tá, e tem a ver com o estado de alerta. Se você teve medo no início da gestação, se você sentiu alguma dor, algum desconforto à noite, então agora é como se o seu corpo não pudesse dormir, porque vai que acontece alguma coisa e você tá dormindo, entendeu? Então aí ele fica acordado, tá? Para que se acontecer alguma coisa, você esteja alerta para resolver aquilo a tempo, ok? Biologicamente, ou seja, um conflito ligado a mim. Na sistêmica, a coisa piora um pouquinho, tá? Lembram? Tá, tem outra coisa da biológica, volta aí. Lembra quando eu falava para vocês de fase ativa de conflito, de fase de resolução de conflito? Então, no início da noite, uma insônia no início da noite, que aquela insônia muitas vezes você não consegue dormir, ou que você dá um cochilinho e logo desperta antes das 2 horas da manhã, na biologia tem a ver com fase ativa. Significa que você está vivendo um conflito, você está nesse momento no furacão. A situação está acontecendo agora com você. Se você está dormindo e acordando depois das 2 horas da manhã, essa insônia tem a ver na biologia com resolução. Então, o seu corpo está em fase de resolução de algum conflito, de estado de alerta, algum conflito de desvalorização. Por exemplo, o seu estado de alerta, o seu filho morava fora, ele voltou para sua casa e você que não conseguia dormir no início da noite, agora passa a acordar 2h30, 3 horas da manhã, tá? Então, olha como muda, ok? Então, fase ativa, fase de resolução. Resolução depois das 2h30 da manhã. Fase ativa quando você não pega no sono, que não tem nada a ver com celular e imagens, ou que você acorda antes das 2 horas da manhã. Biologia, ok? Tô vendo aí, travou em algum momento vocês? Ixi Maria, travou. Voltou? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Lu, tá me ouvindo? Tá me vendo? Ô, Jana, então se você acorda às 2 horas da manhã, é possível que você esteja vivendo nesse momento alguma questão, tá? Aí você precisa analisar. Por que eu preciso ficar em estado de alerta? Quais são as minhas preocupações, principalmente, que estão fazendo com que eu fique em estado de alerta? É uma preocupação com o filho, com o marido, com a situação financeira? Está acontecendo, tá? Você tá numa situação
em que fase ativa. Fase ativa significa o furacão está acontecendo agora, estou preocupada agora. O momento da minha preocupação é esse, ok? Então tem a ver na primeira fase da noite aí, tá? Depois vocês me contam em que parte eu tava, porque pra mim não travou, então eu não sei onde parou, tá? Ah, meu Deus, que pena. Mas tá bom, aqui ficou sem travar. Vamos lá. Ok? Vocês entenderam a questão da insônia na biologia, Hammer, biodecodificação, significados das doenças, a insônia nesse sentido. Porque na sistêmica, gente, não é tão simples assim, tá? Na primeira fase da noite tem ligação com nós assumindo culpas que não são nossas, que estão ligadas à nossa ancestralidade, tá? Então, na primeira parte da noite, as insônias sistêmicas são aquelas insônias de pessoas que não dormem há muitos anos, nunca dormiram bem, desde que são jovens, desde que são pequenininhos. Então, tem ligação com eu estar assumindo culpas que não pertencem a mim, que pertencem a pessoas do meu sistema, aos meus antepassados, e daí nós podemos ir muito longe, tá? Vocês conseguem entender o que é assumir uma culpa? Eu assumo uma culpa inconscientemente do ponto de vista sistêmico quando algum mal foi causado e não foi reparado. Então, é como se eu estivesse reparando isso na minha insônia, tá? Vocês conseguem entender essa questão sistêmica como uma coisa... Entrou alguma coisa no meu olho, como alguma coisa um pouquinho mais aprofundada, ok? Na segunda parte da noite tem ligação com as vítimas do meu sistema. Então eu tô intensamente ligada às vítimas, às pessoas que foram vítimas em algum momento. Tanto isso pode ser sistêmico e inconsciente, ou seja, você não faz ideia do que eu tô falando, como isso pode ser consciente. Um exemplo, o seu pai se separa da sua mãe, eles estão num contexto super desconfortável, isso, né? E você tá com dó da sua mãe, ou você tá com dó do seu pai, ou você tá com dó da sua avó porque ela tá doente. Eu travei de novo. Entenderam? Então aí entra esse outro contexto aí, de muitas vezes eu estar acordando de madrugada à disposição da vida do meu pai, da minha mãe, de um amigo, de uma amiga. E se você era criancinha e você viu seus pais brigando feio ali, num conflito muito intenso, e você emocionalmente acreditou que você poderia salvar um dos dois, hoje você é uma pessoa que não dorme de jeito nenhum, que tem uma insônia violenta. Aí, tá? Agora, um exemplo. Eu faço um exame de farmácia hoje, desculpa que eu tô grávida, hipoteticamente, lógico. Essa noite eu vou dormir? Não, né? Até que chegue amanhã, até que eu faça um movimento, até que eu faça um exame de sangue. A gente não consegue, tá? Então, a gente precisa também entender que os nossos contextos de ansiedade do que vai acontecer, de como vai acontecer, que forma que vai acontecer, também traz o não dormir. Mas isso é esporadicamente, um dia ou outro, de uma forma ou de outra, tá? Mas lembrem sempre, na sistêmica, nós ligados às vítimas do nosso sistema, as pessoas que foram vítimas de alguma forma, tá? Vocês conseguem compreender essa questão quando eu falo de vítima, né? Ok? O que mais? O que mais que nós temos sobre a insônia nas crianças? Vamos lá que a gente tem que terminar. Hoje tem o curso da Biosistêmica em Maracaju. As crianças não dormem logo que nascem, tá? Porque elas estavam num relógio biológico muito diferente dentro da mãe, tá? Algumas crianças vão dormir a noite inteira, assim que nascem. Outras crianças não vão dormir de jeito nenhum. Isso tem ligação com o relógio biológico da criança, tá? Com as questões internas
E isso tem ligação com o medo da mãe, com as preocupações da mãe, em alguns momentos também ligado ao pai, tá? E com as culpas não assumidas de ambos. Então, se você é uma mãe que sabe que vai trabalhar, que vai ter que deixar a criança, se prepara, porque muitas vezes o único momento que a criança tem com você é de madrugada. Se durante o dia ela desperta, ela acorda, ela faz um movimento e você não tá lá, ela percebeu que você tá de madrugada, então ela vai acordar. Porque a criança quer os pais, principalmente se os pais estiverem se sentindo culpados por não estar dando atenção, não estar dando presença, ou estar trabalhando, ter que deixar essa criança. E aí essa criança vai despertar mesmo de madrugada. Quando a criança precisa, por exemplo, o pai trabalha o dia inteiro, e quando chega a criança fica por ali um pouquinho e logo já vai dormir e o pai não tem tempo com essa criança. Então é uma criança que vai ter um despertar noturno, tá? Volto a dizer, as mães que estão extremamente preocupadas, o que eu vou fazer, ou tá preocupada com alguma outra situação financeira ou qualquer outra coisa, as crianças têm uma tendência inconsciente a querer salvar os pais, o amor cego. Eu amo tanto, 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 que eu quero salvar os meus pais. Qual é o momento que eu encontro eles com mais facilidade? De madrugada, ok? Costuma melhorar muito quando a criança faz 3 anos. Que é quando a criança começa a sair um pouco desse amor cego, intenso aí, começa a ter um pouco suas próprias questões, e por ter suas próprias questões, ela tira um pouco o foco das preocupações dos pais, do pai, da mãe, dos avós e tudo mais, e aí ela começa a aprofundar um pouco mais o sono. Então, quanto mais preocupado, quanto mais culpado estiver se sentindo esse pai e essa mãe, mais essa criança vai despertar. Ok? E se os pais estiverem tretados também, se o pai estiver tretado com a mãe, é madrugada, tá? Não adianta tirar o peito, porque não vai fazer diferença nenhuma, a criança vai acordar. Né? Tem situações em que a criança dorme melhor porque toma a mamadeira, mas daí é outra questão, é questão de repente a criança tá com fome ou qualquer coisa assim. Ô Jennifer, para tá piorando aos 3 anos é porque tem algum contexto aí que tá complicado na idade da criança, tá? Alguma situação aconteceu, aí você volta lá para biologia para ver se essa criança está acordando antes da primeira parte da noite ou na segunda parte da noite, ok, Jê? Tem que dar uma olhada aí o que tá acontecendo, tá? Jana, fala, meu amor, faça sua pergunta aí sobre insônia ou qualquer outra coisa que eu vou responder para vocês em relação à dor de cabeça, enxaqueca e insônia. Vamos lá, mais 2 minutinhos para vocês fazerem as perguntas, porque hoje tem o último módulo da Biosistêmica de Maracaju, né? Eu já tô sofrendo, ainda bem que já tá abrindo outra turma, assim eu sofro mesmo tanto, né? Porque a gente se apega aos alunos, tá? Vocês têm mais alguma pergunta sobre insônia e tudo mais? Já que você tem uma coceira embaixo do pé, a hora que você vai se deitar. Vamos pensar aqui. Pé tem desvalorização, tá? Porém, a coceira tem separação. Então, como quando coça tem algo se resolvendo, vamos fazer todo um link aqui, né? Como é para você deitar? É uma resolução de problemas? É tudo que você estava precisando quando você deita? Ai, era tudo isso que eu estava precisando, né? Você estava precisando tirar os pés da onde? Do trabalho, da cozinha, da sua casa. Tá achando que sua casa tá suja, tá limpa, que jeito que tá, que você tá precisando tirar os pés, e tirar os pés te faz muito bem, é muito gostoso, é muito prazeroso. Tá coçando por causa disso, tá? Eu tenho enxaqueca, às vezes pode ser estresse, Jana. O estresse tem a ver com se sentir desvalorizada, com sentir que você não pode descansar, ou querer descansar e não poder, e todas essas outras coisas que eu falei, tá? Lógico, né, Jana? Quando eu tô muito cansado, o que você quer? Eu preciso esticar os pés, né? Então, você tira os pés do lugar que você gostaria de tirar e põe onde você queria pôr, que é na cama, tá? Adolescente há 2 anos com insônia.
Quantos anos tem, Su? Porque, se bem que acima dos 12 anos aí, ela tá em algum contexto de preocupação, tá? De precisar estar alerta para ajudar alguém. Mas a primeira coisa que você analisa é se não é comportamental. Excesso de telinhas, querer assistir televisão até a hora de dormir, ficar acessando o telefone, aí ela perde o pico do sono dela e depois que perde o pico ela já não consegue mais estabilizar, tá? Acontece muito com os adolescentes, tá bom? Eu acordo de madrugada e vou comer. Ai, gente, faz isso não, porque daí tem um conflito de abandono junto, tá? Ai. Aí fala tudo isso que a gente já falou da insônia associada a um conflito de se sentir abandonado, sozinho, tá? Dor no pé ao levantar todos os dias. Quase todos os dias já indica que seu pé não tem problema, concorda? O que tem problema são as suas questões emocionais, tá? Dor no pé significa que você resolve problemas todos os dias e que isso começa ao levantar e que você se sente muito valorizado por isso, ok? Quando dorme pouco, exatamente. Aí tem que pensar, é a primeira parte da noite, a segunda parte da noite, ela tá ligado a culpas não assumidas de ancestrais, é sistêmico, ou ela tá extremamente ligada a vítimas, ela tá em fase ativa, ou ela tá em fase de resolução. Fazer todas essas análises, tá? Ok? Eu durmo e acordo com a sensação que não descansei nada. Isso aí. Se dormir e acordar com a sensação de que você não descansou, indica que você não tá tendo um sono aprofundado, que você não tá descansando. A minha pergunta é: por que você não está se dando o direito de descansar como você deveria? Tá muito preocupada com o dia de amanhã, tem muita coisa para fazer amanhã, não tá conseguindo se organizar. Então, aprenda a fazer organizações, qualquer coisa assim, para que o seu cérebro descanse e repouse para você acordar no outro dia e ter energia para fazer o que você tem que fazer. Ok? A da Maria é a última que eu vou responder, que pelo jeito as meninas já estão chegando, eu tô olhando só daqui. Canseira nas pernas ao deitar, uma falta de sossego. Quando cansei de escolher espiar, aí eu durmo na madrugada. De encolher e espichar. Maria, mudanças de direção. Você tá se sentindo bem nos lugares que você tem andado durante o dia? Como que tá o seu trabalho, onde você trabalha? Que durante o dia você não tem sintoma, tem ao deitar? Como que você está se sentindo no seu contexto de valorização nos lugares que você tem passado durante o dia? Ou é logo ao chegar em casa? Como que tá esses contextos para você? Você está mudando as direções? Tem se sentido desvalorizada, valorizada? Olha aí, tá? Ringir os dentes e sonho até quebrá-los. Vamos lá, Su, a última resposta, tá? Ringir os dentes tem ligação com levar a agressividade para a cama, tá? Conter a agressividade e não poder externar como eu gostaria, então eu levo ela para a cama e nos dentes eu solto tudo isso, toda essa agressividade, toda essa raiva, todo esse desejo de falar algo, de não poder falar algo, de gostar, mas não conseguir falar, daí eu levo pra cama e de noite meus dentes mostram que essa raiva está ali, tá? Sendo posta pra fora ali nos seus dentes. E dentes também, a mesoderma também tem conflito de desvalorização. Eu não posso responder isso. Ô Lu, é a resposta da Su que eu tô fazendo. Faz disso que eu queria te perguntar sobre ranger os dentes e sonho até quebrá-los. É isso que eu tô respondendo agora, sim, tá? Os dentes têm bastante conflito de desvalorização também, tá? Conflitos de contenção de agressividade, tá? Segurar algo ali, de necessidade hipotética, né? De uma forma mais fácil de entender. De morder alguém, de pegar o que é meu, de pegar a minha parte, tá? Tem ligação com isso. Ok, meus amores? Nós vamos terminar por aqui. Era só meia hora, né, gente? Está bom. Toda vez que fala de sintoma... aqui a gente tem um pouco, tá? Seria impossível falar tudo sobre insônia e enxaqueca, dor de cabeça.
em 40, 45 minutos, ok? Mas espero que tenha sido suficiente para vocês. Um beijo bem grande para todo mundo que tá ali. Isso aí, Lu. É isso mesmo. Gente, essa menina é maravilhosa. Te amo. Saudade de vocês. Vi um monte de gente aí que eu tô morrendo de saudade. A live vai ficar salva. Pro pessoal do curso, ela vai pra plataforma do Hotmart. E fica lá por vários anos enquanto você quiser acessar. Tá bom? Um beijão, gente. Até terça-feira que vem, que vocês já precisam ir me falando aí qual é o assunto que vocês querem. Tá bom? Pra gente falar na próxima terça, tá? Beijão, gente. Obrigada, viu, pela presença de todo mundo aí. Beijo.